Amados, meus irmãos, nesse breve estudo que estamos postando, falaremos um pouco da evolução da filosofia e práticas religiosas que intitulamos Com Jesus desabrocha o horizonte. Ele assinalou o aparecimento da beleza, da ordem, organização, harmonia no horizonte da Terra, marcando o início de um novo ciclo histórico. Com seu ensino amplamente divulgado e aceito, as grandes concepções do passado, limitadas a pequenos círculos de iniciados ou eleitos, modelam uma nova mentalidade coletiva. O Deus Pai é amoroso e justo, não faz discriminação, não exige cultos externos, não quer intermediário. Como Criador do universo, atinge dimensões cósmicas e é Deus, o Deus dos homens e dos espíritos, da terra e em outras moradas que existem no universo inteiro. Com os ensinamentos de Jesus, a religião se depura, despede-se dos ritos, da complexidade dos espíritos. A religião desprovida de cultos externos, iluminada pela razão, individualiza-se. Os seguidores de Jesus não precisam dos sacramentos, dos benefícios de uma igreja, mas tão somente da pureza de sua própria consciência. O rito do batismo e da circuncisão estabelecidas pela lei mosaica é que submeteu Jesus para dar cumprimento, mas nunca foi por ele praticada. Nem postulou o batismo. Sim, postulou o batismo pelo Espírito, ou seja, a elucidação evangélica. As comunidades em desenvolvimentos, na gentileza, porque disse que o Espírito se derrama sobre toda a carne, e a fé, iluminada pela razão, deixa o terreno primário da crença para elevar-se na convicção, através do conhecimento direto da realidade espiritual, tão clara e positiva. Os mártires, os missionários e os sábios encherão um mundo de espanto com as luzes de uma nova e vigorosa concepção de vida que eleva o homem acima de si mesmo. É evidente que tudo que realiza não se faz de uma noite para o dia, mas através de um lento processo de evolução espiritual, econômica, cultural e espiritual. Jesus se chamava a si mesmo de Consolador, de Semeador, porque conhecia o lento processo de semeadura e germinação das ideias. Sabia também que os princípios de sua doutrina, de seu ensino, haveriam de sofrer as deformações naturais desse processo. Por isso, anuncia como vemos o Evangelho de João, na vinda do Consolador, o Paráclito, o Espírito da Verdade, incumbido de restabelecer a pureza da seara, separando o joio do trigo. O horizonte espiritual se abre em espirais crescentes em todo o mundo. Primeiro, num círculo restrito, modificando as consciências, mas comprometendo-se com os elementos da velha ordem. Por fim, domina o mundo, mas impregnado pelas heranças mitológicas, e só então consegue romper
as perspectivas apocalípticas, um novo céu para uma nova terra, através da reforma do Espiritismo. Quando os homens atingirem o nível necessário de conhecimento para voltarem à verdadeira concepção cristã, tornando-se capaz de compreender que o Cristo havia ensinado o que pudera ensinar em sua época, segundo as suas próprias palavras, então a revolta surgiu e a Igreja e o Espírito derramou-se fartamente por toda a carne. Lutero encarou a luta contra o paganismo idólatra que invadira com terrível joio a seara cristã. Combateu corajosamente o comércio de indulgências. Reclamou e impôs a volta ao Cristo e aos textos esquecidos do seu Evangelho. Depois de Lutero, viria o Espírito da Verdade para impor retorno não somente à letra, aos textos, mas sim ao próprio Espírito do Evangelho, na essência espiritual do cristianismo. E Allan Kardec iniciaria o grande movimento doutrinário, restabelecendo o ensino de Jesus sob a égide do Consolador prometido. E por isso vemos na propagação do Espiritismo repetir-se os acontecimentos incomuns na fé e na coragem dos primeiros cristãos. Completa-se com a era proposta por Kardec o ciclo espiritual de 2000 anos no próprio Cristo. A fé raciocinada tem a sua substância viva na verdade, sem preconceitos. A fé no notável escritor inglês Denis Bradley concluiu em seu livro Rumo às Estrelas, declarando: eu não creio, eu sei. No livro A Gênese, capítulo 1, temos esclarecimentos de que o Espiritismo só poderia surgir em meados do século XIX, depois de longa fermentação dos princípios cristãos da Idade Média e do desenvolvimento das ciências na Renascença. Está escrito por Allan Kardec: o Espiritismo, tendo por objeto o estudo dos elementos constituídos do universo, toca forçosamente na maioria das ciências. Nasceu pela força mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo explicar apenas pelas leis da matéria. Como se vê, pela conjugação dos elementos materiais e espirituais em evolução simultânea, resulta o clima que permita ao mundo atingir a plenitude do horizonte espiritual e se torna fonte de esclarecimento e orientações dos problemas dos espíritos. Graças a ela, o homem se emancipa da tutela, dos ritos, dos cultos primitivos. Iremos continuar dentro dessa temática com outras abordagens em tempo próprio. Muito obrigado.